Salve, comunidade 247. Estamos de volta com as nossas entrevistas. E hoje nós vamos abordar as dificuldades da comunidade congolesa que mora no Brasil e vive passando por sérios problemas de preconceitos, não apenas pela origem africana, mas principalmente pela cor da pele. Para conversar com a gente sobre isso, ninguém melhor do que uma própria congolesa, Sara Buyamba. Ela chegou ao Brasil há 10 anos atrás, morou aqui por 10 anos, estudou em Recife, formou-se em Ciências Sociais e depois formou-se também em Relações Internacionais e fez mestrado na UFRJ, no Rio de Janeiro, em Direitos Humanos. Morou, portanto, em Pernambuco, no Rio, e depois, ainda no início da pandemia, foi morar em Minas Gerais. Hoje, ela está residindo no Canadá, e é de lá que ela vai falar com a gente, tendo ao lado o filhinho pequeno dela, que poderá entrar na entrevista de vez em quando, porque ele ainda não conseguiu dormir. Olá, Sara. Muito prazer. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar dispor do seu tempo para falar. Eu queria saber qual a sua origem no Congo, em que cidade, e o que lhe fez vir para o Brasil. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Obrigada pelo convite, né? Meu nome é Sara, eu sou do Congo, da República Democrática do Congo, né? Porque tem 2 Congos. Eu sou da República Democrática do Congo. Eu vim para o Brasil, né? Eu fui para o Brasil para estudar em 2010. Cheguei no Brasil, cheguei em Recife, em Pernambuco, para estudar ciência política, né? Com ênfase em relações internacionais, na Universidade Federal de Pernambuco. Me formei no final de 2014. Aí, em 2015, eu fui para o Rio, onde eu iniciei o mestrado na UFRJ em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Aí eu terminei no final de 2018. Atualmente moro no Canadá, onde faço o doutorado em Relações Industriais na Universidade Laval, na cidade de Quebec. Mas a sua saída do Congo foi como refugiada, como estudante? O que lhe fez vir para o Brasil? Só pelo estudo? Eu fui estudar, né? Eu vim no programa de convênio, PECG, que existe entre Brasil e muitos países, não só da África, mas também da América Latina e Central. É o programa de convênio. Então, eu vim com esse programa para estudar. Ah, tá certo. E aí você conviveu com a comunidade congolesa em Pernambuco, no Rio, depois em Minas? Em Minas, sempre. Sempre. Como é isso? O que sofre a comunidade congolesa no Brasil é a mesma coisa que acontece em Pernambuco, no Rio e em Minas, ou há diferença de tratamento entre os estados? Na verdade, eu diria que, em Pernambuco, como eu vivia só no meio da universidade, né, morava perto da universidade, vivia só lá, então as dificuldades nem que eu vi dos estudantes, nem da gente, assim, congoleses e outros africanos, foi mais questão racial mesmo, entendeu? Preconceito no meio acadêmico, na universidade, porque a gente só frequentava a universidade, então foi nesse lugar e nesse meio, e todo mundo que eu conhecia era estudante. Então, foi isso. Quando eu fui para o Rio, já foi outro cenário, porque no Rio eu conheci os congoleses, não só estudante, mas eu acho até que quase todo mundo que eu conheci não era estudante, era refugiados, era imigrante econômico, era pessoa que veio, de outra forma para o Brasil, mas do Congo. Então, nesse sentido, com essas pessoas, quando eu conheci, eu consegui ver que, o negócio vai mais além de ser preto, de ser negro, entendeu? O preconceito está até mesmo no status da pessoa. Por exemplo, os refugiados, eles sofrem preconceito só pelo fato de ser refugiado africano, entendeu? A gente, não sei se já estou me antecipando, né, para falar já da pesquisa que fizemos, né, eu e o professor Ricardo. Dentro dessa pesquisa, tinha um menino que deu entrevista, justamente que estava falando que
Ele, no trabalho dele, falava para ele, tipo, o gerente lá onde ele trabalhava falava para ele: você não pode reclamar, não. Você foi fugindo da sua terra, lá você não tinha nada, não tinha nem o que comer, nem o que fazer, estava vivendo no meio dos animais, e aqui, pelo menos você chegou aqui, tem esse trabalho, tem esse emprego, você tem que agradecer e fazer tudo que a gente está mandando fazer. Então, é isso aí. Eu vi que o Qual era o emprego? Você lembra qual era o emprego Eu dele? lembro, sim. O menino trabalhava no supermercado na reposição de mercadoria, mas ao mesmo tempo trabalhava dentro porque é uma rede que faz faz entrega também. As pessoas ligam no celular para comprar, né? Tipo, Sim. é supermercado. Ele era entregador do Não, supermercado. não, ele não é entregador, ele é quem faz aqueles pacotes, sabe? A pessoa Sim. liga, dá encomenda, ele vai juntar as coisas para dar para o entregador levar. Tá. Uma coisa desqualificada, quase. Um Just, emprego desqualificado. justamente. E ele tinha algum estudo, alguma qualificação, porque eu soube de pessoas que tinham estudo, qualificação, e não conseguiam um emprego equivalente à qualificação deles, por serem refugiados negros da África, e aí pediam para indicá-los só para fazer trabalhos braçais. É isso, é verdade? É verdade, muita gente qualificada, muita gente, né, das pessoas que a gente encontrou, ou até as pessoas que não encontramos, mas pessoas que eu conheço pessoalmente, que não participaram da pesquisa, você vê que tem pessoas qualificadas, tem pessoa médica, tem pessoa tipo, que já trabalhou na área, por exemplo, administrativa, a pessoa que pode tipo, ocupar um cargo, talvez de gerente de uma loja e tal. Pode ser até um cargo tipo de vendedor, mas a pessoa não consegue. Por quê? Por causa da desqualificação. Os estudos, tipo, que foram feitos fora do Brasil, não são levados em conta, né? Tipo, foram feitos no Congo, vamos falar, não fora do Brasil, porque dependendo do país, quando tem uma pessoa que vem, tipo, da Europa ou de qualquer país, de outro país, os estudos são levados em conta. Mas quando a pessoa vem da África, tipo, do Congo, os estudos não são levados em conta. Aí, porém, tem outro problema. O negócio não é só o diploma, tipo, e os estudos feitos fora, mas é o preconceito mesmo. Eu estudei no Brasil, eu me formei no Brasil, eu tive diplomas brasileiros, eu falo português, tipo, consideravelmente bem. Eu acredito que eu teria, tipo, possibilidade de conseguir emprego, mas não consegui, entendeu? Eu também não consegui. Eu me encaixo dentro dessas pessoas, porque eu tive dificuldade para conseguir um emprego, não consegui emprego. Quando terminei meu mestrado, fiquei sem trabalho, até que o professor Ricardo me convidou para fazer parte do grupo de pesquisa dele, onde eu fiquei até vir para o Canadá. Senão, eu ia ficar desempregada. Isso não foi por falta de diploma. O meu diploma é do Brasil. Eu falo português. Então, o que foi que fez isso? Por eu ser negra? Africana do Congo? Eu acredito que seja isso. Eu mandei currículo de todas as formas que você pode pensar. Mandei currículo em qualquer lugar, não consegui. Não só eu, mas eu conheço muita gente formada até em direitos e tal. Eu conheço um menino formado em relações internacionais também, que esse menino tá, tipo, trabalhando de bico, tipo, aquelas pessoas que. Gente, desculpa. Ele está se manifestando. Não, ele tem direito de se manifestar, sem problema. Ele já tá ficando com sono. Quer botar ele no colo? Pode botar no colo, se você quiser. Olha ele aí, o bonitão. Como é que é o nome dele? Liam. Liam. Olá, Liam. Boa tarde. Sim. Eu mesma não consegui também emprego, não consegui. Muita gente que eu conheço também se formava no Brasil, mas também não tive a oportunidade, não consegui emprego. Então, o negócio não é só o diploma né? Diploma de fora do Brasil, mas o negócio é o preconceito mesmo. Você, no início, eu vou voltar um pouquinho atrás, Sim. falou que em Pernambuco o tipo de preconceito que era o racial dentro da universidade. Sim, dentro da universidade. Lá há um preconceito racial entre os jovens estudantes, é isso? Sim, Pela cor da pele? há mesmo, há sim, há De um dentro. pequeno grupo ou coletivo? Tinha uns, né, os brasileiros que eram legais, que conversavam, mas tinha uns que você sentia o preconceito. E quando eu cheguei, eu já escutava as histórias de preconceito, até
O problema é que, tipo, até certos professores que deram, né, aula para a gente, quando a gente chegou, também manifestava esse preconceito. Por exemplo, a gente fazia um curso de português, tinha alunos da França, né, tipo, alunos da Europa que vieram fazer intercâmbio, e tinha nós africanos. Então, dentro da sala, o preconceito primeiro que a gente viveu, né, que eu passei, foi isso, dentro da sala de aula, para ver a professora, ela, tipo, tudo que o europeu fala e faz, para ele é bom, para ela, tipo, tá tudo bem. Nós, africanos, não temos nem palavra para falar. Tipo, a gente era sempre desqualificada, meio que, tipo assim, quando você fala, o que você fala não tá bom. Ela sempre tinha mais interesse em saber o que se passava lá na França, como é que era. Tipo, é uma aula de português, a gente tá aprendendo todo mundo. Deixa todo mundo contar a experiência, não. A experiência que valia mais era de quê? De europeu, era de francês, era de tal. Gente, a professora até colocava ligava o ar-condicionado, né? Colocava lá no menos, sei lá, menos 20, menos sei lá quanto, e pronto. Aí a gente reclamava, né? Nós africanos falando que estava muito frio e tal. E ela nem ligava, não falava nada. Quando estava, tipo, um francês e tal, reclamando do frio, aí ela, mas eu tô colocando assim, é para vocês, né? Porque vocês lá estão acostumados com frio. Aí eles falaram, você coloca assim para nós? Nós não precisamos desse frio, porque lá nós não passamos frio assim sem roupa. A gente tem roupa adequada para o frio. Eu falei, gente, então essa mulher, tipo, o que nós falamos não vale, até a temperatura da sala tem que se adequar aos europeus e tal. Foram muitas coisas. Essa professora, quando eu cheguei, já escutei as histórias dela, mas além dela, os estudantes mesmo dentro da universidade, assim, as amizades dentro da universidade. Eu mesma não tive amizade com brasileiros, assim, tipo, amizade, enquanto eu estudei em Recife. Não tive. Não tive. Não... Ok, vamos lá. Nós estávamos falando sobre o que, Sara, quando você parou? A gente estava falando sobre o preconceito, né, vivido. O preconceito na universidade com a professora que tá. Isso. Mas dos alunos também tinha preconceito entre os alunos? Tinha, porque, por exemplo, na minha sala de aula, tinha eu, né, congolesa, tinha uma menina de Benin, um menino de Cabo Verde, outro de Guiné. Então, a gente era nós 4, né? Na verdade, a gente era 5. Cabo Verde, Angola, Benin, eu e outro era da Guiné-Bissau. Isso, Guiné-Bissau. Só que, tipo, os grupos de trabalho, quase ninguém queria fazer trabalho com a gente. Não erra porque a gente erra burro, a gente não erra burro, não. A gente é inteligente. Mas quando o professor falava, tipo, trabalho em grupo e tal, você via, tipo, o grupo se formando e a gente ia sempre os inscritos, tipo, sempre os últimos. Até que, né, veio ter uns meninos, esses meninos também eram os vegetados, mas eles eram brasileiros. Eles também eram, tipo assim, sozinhos e tal. Aí eles se juntaram a gente, né? A mim e a outra menina do Beni, para fazer o grupo. Então a gente se juntou ali. Mas os meninos, tipo da Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, só fazia trabalho os 3, só. Não tinha, quando o professor falava trabalho era para 5 pessoas e tal, eles não tinham ninguém para fazer, ninguém queria fazer trabalho com eles. É assim, entendeu? A gente sempre. E outra coisa, sempre acontecia, rolava umas festas, né, tipo da faculdade, da sala mesmo. Você via, tipo, final de semana, a turma saiu, foi lá, você vê, o povo já tirou as fotos e tal, saiu, mas você não foi convidado, ninguém falou nem para você, nem para ninguém, tipo, nem tipo da gente, africano, ninguém contava nada. A gente era bem excluída, muito excluída, por isso que eu mesma, na minha turma da graduação, assim, eu saí, gente, eu converso com. Se eu converso, tipo, só um colega meu que está aqui no Canadá, né, meu amigo, ele até desde lá a gente conversava, e pronto, acabou. Os outros, pois ninguém, não converso com ninguém, não peguei contato de ninguém, ponto. E na sociedade de Pernambuco? Na cidade, você nos bares que vocês iam, era só vocês de outros países que andavam sempre em grupo ou se enturmavam? Porque você era jovem. Quantos anos você veio para o Brasil? Eu vim com 18 anos. Você certamente namorou lá? Namorou brasileiro? Namorou brasileiro? Não conseguia namorar brasileiro? Não, tipo, não foi porque não consegui, nem porque teve até uns brasileiros, mas eu acho que também tinha aquela coisa, porque eu também não consegui me sentir muito à vontade
no meu, tipo, em termos de namoro, mas em termos de amizade, eu queria ter amizade, eu queria conversar com brasileiros. Quando a gente chegou, quando a gente estava aprendendo português, o objetivo era o quê? Fazer mais amizades brasileiros para aprender português, porque a gente tinha o quê? Esse programa obriga, né, exige que a gente passasse na prova de língua. A gente chega em março, então a gente faz a prova em outubro. Então, de março até outubro, ou início de novembro, você tem que saber falar português, falar bem, escrever bem para fazer essa prova e passar. Se não passar, você não vai entrar na faculdade, então você vai ser mandado embora. Vai perder o visto e tal. Então a gente chegou, a gente ia atrás do povo, tipo assim, na universidade, andava na rua, via umas meninas sentadas, ou os meninos chegavam, oi, tudo bem? A gente tá aprendendo português, a gente. Mas o povo sempre, tipo, até que fala com você, mas depois ninguém queria amizade, não. De tipo, no dia seguinte você vir falar com a mesma pessoa, não. A pessoa falava naquela hora e depois. E realmente, eu digo, né, eu digo por mim, de ter vivido em Recife. Eu comparo mais Recife e Rio de Janeiro, né? Porque são onde eu vivi, tipo, 5 anos cada. Em Minas foi um ano, tipo, total 11. E, tipo, em Recife e no Rio, eu acho que onde eu passei mais preconceito em termos de exclusão foi em Pernambuco. Essa vida foi muito. Porque, para mim, a experiência que eu tive em Pernambuco, se eu tivesse mesma experiência no Rio, eu não moraria no Brasil esse tempo todo. Porque, realmente, quando eu me formei, quando eu terminei as aulas em Recife, eu falei, não vou ficar aqui, porque eu não vejo. Não me vejo aqui nessa sociedade vivendo, porque não tinha amigos, não tinha pessoas assim, não tinha nada, nada. Não me sentia acolhida. Então, para mim, desde na faculdade, na cidade e tudo, não. A gente conheceu uns brasileiros, falou, nem conversava, mas amigo não tive. Não fiz amizade, não tive amizade. Não é porque que eu sou difícil, eu sou uma pessoa muito aberta, eu tenho amizade facilmente, mas em Recife não consegui, não só eu, com muita gente que eu conheço, nem quase todo mundo que eu conheço até. No Rio de Janeiro, você morou em que bairro? Você morou na faculdade, não? Não morri na faculdade, morri em Rajá, morri na Irajá. Madureira, isso, morri em Rajá, morri em Madureira também. Mas na classe média, não em comunidade. Em, Porque a comuni maioria. em comunidade, não, mas bairro comum, bairro normal, né? Não é também classe. Sim, não classe alta, sim, bairro de subúrbio. Mas Isso. porque a maioria dos congoleses moram em comunidades pobres, né, chamadas favelas, não? A maioria, sim. Outros também moram no bairro, em bairros comuns mesmo, normais. Só que, né, em kitnets, em casas assim, né, pequenas e tal, para poder pagar aluguel, né? Porque se for também morar num bairro, até tipo em Madureira, por exemplo, ou em Rajá, onde a gente morava, por exemplo, se for alugar um apartamento normal e tal, o aluguel tá lá, 1.500 e tal, a pessoa não consegue, porque ganha quanto de salário? Salário mínimo, às vezes nem chega a mínimo, às vezes é 800, 900, depois tem que descontar imposto e tal para pagar um aluguel de 1.500, como é que fica? Sim. Agora, vocês nessa pesquisa, fala aí como surgiu essa pesquisa com o Padre Ricardo. Então, a pesquisa surgiu porque o Padre Ricardo, né, professor Ricardo, ele foi meu orientador de mestrado. Então, no mestrado, a minha pesquisa, na verdade, de mestrado, era para ver justamente, analisar as políticas públicas que existem no estado do Rio de Janeiro para os refugiados da República Democrática do Congo. Essa pesquisa eu fiz com o intuito de saber se tem rede de apoio, assim, tipo, né, tipo do governo e tal, para poder ajudar, porque eu vi as pessoas que eu nem o povo que eu convivi e tal, eu vi as situações nem de vida e tal. Aí eu queria saber se tinha assim organismos e tal, para poder ajudar eles a conseguir emprego e tal, até em termos de habitação e tal. Só que eu vi que nem era inexistente, não tinha quase. Caritas era a única entidade assim que ajudava, né, que ajuda ainda os refugiados, né, até os que eu entrevistei, falaram e tal. E aí, depois dessa pesquisa, aí o padre Ricardo, então, me falou, o que você acha, né, tipo, dessa sua pesquisa de mestrado, a gente fazer uma pesquisa, mas na área trabalhista, para ver as condições de trabalho dos congoleses, a inserção deles no mercado de trabalho, né, porque como você conseguiu levantar as dificuldades de vida, as dificuldades mesmo deles de encontrar emprego, talvez se a gente só focar na questão de emprego, né, a gente
seria mais interessante nesse sentido. Eu falei. Depois eu falei, tudo bem. Aí a gente iniciou essa pesquisa, que foi em janeiro de 2019. Isso, 2019. Não. Foi em janeiro de 2018, porque eu me formei em 2017, no mestrado. Dezembro de 2017, foi em janeiro de 2018 que a gente iniciou a pesquisa com o professor Ricardo. Só que, como a gente queria focar mais na questão trabalhista, a gente acabou indo para todos os lados, né? Porque foi um trabalho de campo, com entrevistas e tal. Então, essas entrevistas levaram a gente a entender outras questões, além de questões tipo trabalhistas, né? Questão mesmo de vida, de estranhamento, deles mesmo, da inserção deles na sociedade brasileira. Então, foi uma pesquisa muito ampla, realmente, que trouxe muitas respostas, assim, muitos clareamento a questões dos congoleses no Rio, no Brasil. Ao fazer essa pesquisa, vocês conseguiram quantificar quantos congoleses tem no Brasil, no Rio, por exemplo? Sim, Você tem esses números? Sim, quando a gente fez a pesquisa, tinha... Gente, eu tinha anotado tudo, porque eu consegui, né? Peguei os dados lá na Caritas, fui perguntar, mas tinha os congoleses que eram reconhecidos como refugiados. Naquela hora, tinha mais de quase 1.000 que eram já reconhecidos como refugiados, e tinha os que estavam, tipo, com pedidos de refúgio em andamento, que estavam em torno de 1.700 refugiados que esperavam o pedido de refúgio deles, acredito que foi isso. Isso no Rio ou no Brasil? Isso Não, no Rio. Só no Rio. Só no Rio. Só. Tá. A gente 1.000 e mais 1.600. 1.000 e mais 1.600. Tá. Isso. Aí, então, mas isso a gente não... Isso só foram os dados dos refugiados e as pessoas que fizeram a solicitação de refúgio. Não inclui estudantes, residentes, não. Mas durante a pesquisa, nós chegamos a entrevistar pessoas, qualquer pessoa. A gente não focou só em refugiados ou pessoas que estavam em situação, né, de solicitação de refúgio, não. A gente entrevistou todo mundo, qualquer pessoa, desde que seja congolês, que morasse no Rio de Janeiro, a gente fez entrevista. Mas, então, se o refugiado congolês já tem 1.000 dificuldades, já há 1.000 preconceitos contra eles, aqueles que ainda são candidatos a serem refugiados devem passar por situação pior. Verdade. O que acontecia? Eles conseguiam emprego, por exemplo? Dificuldade de conseguir emprego justamente por causa do documento, né? Porque eles quando eles pedem, né, fazem essa solicitação de refúgio, eles recebem um papel, é um protocolo. Aí esse protocolo tem sua foto do lado e seu nome, algumas informações. Essa é a carteira de identidade que eles têm, né, provisoriamente. Só que esse processo, até eu entrevistei também o advogado da Cartas, que ele falou que estava demorando muito esse tipo de pedido de refúgio para sair, estava levando até 5 anos, e é verdade. Então, a pessoa ficava esse tempo todo com esse papel, andava na rua, né, como identidade. Só que muitos empregadores, muitas, né, tipo, essas empresas e tal, não admitiam e não aceitavam esse papel como documento. Então, esse é o problema maior. Os congoleses não conseguiam emprego por causa desse papel, porque ia lá mostrar que essa é minha identidade, aí o empregador olhava e falava, não, isso não é uma identidade, é um papel com foto. Aí eles falavam, não, mas eu sou nem, tipo, solicitante de refúgio, no momento ainda estou aguardando. Aí não. Então, mas tinha também o preconceito, né, pessoas que eu conversei, assim, não em termos da pesquisa, mas de conversas mesmo, preconceito em termos só o fato de falar que é solicitante de refúgio, a pessoa, já o empregador, acha que você cometeu algum crime, você fugiu do seu país por causa de alguma coisa que você cometeu, então tem esse preconceito também, achar, tipo, nossa, solicitante de refúgio, então devo fazer alguma coisa. Você vê, a pessoa já não quer mais continuar a entrevista com você. Então, a maioria dos empregos que eles conseguiam era bico diário, tipo, por exemplo, na SEASA, onde a maioria que eu entrevistei, que eu conheço, trabalhar, né, enquanto solicitante de refúgio, porque lá eles não pedem identidade. Lá você vai, só sua força física, né? Você vai carregar e descarregar caminhão de alimentos, de coisas e tal. Então, a isso maioria... na SEASA? Aonde foi isso? Na SEASA. SEASA é o centro, para quem não está acostumado,
Ceasa aqui no Rio, fica no subúrbio e é o centro de abastecimento da onde os produtores rurais do Rio trazem os produtos para serem distribuídos para supermercados, feiras, isso tudo. Ali, o trabalho é meramente braçal. Não exigia documento e deveria ser por diária. Erra por diária. Só que as horas de trabalho era o empregador que ditava. Os meninos falavam, eles tinham hora para entrar, mas não tinham hora para sair. Até tempo do almoço, às vezes nem tinha. Você estava querendo ir almoçar, eles falavam, não, você não pode almoçar, porque ainda esse caminhão tem que abastecer tudo que está aqui, tem que colocar. Então, eles trabalhavam hora por hora seguidas, sem descanso, e o pagamento era diário, que não era grande coisa, mas era o único lugar, o único emprego que aceitava eles nessa condição. Você lembra mais ou menos quanto era uma diária naquela época? O menino que eu entrevistei, ele falou que a diária às vezes era 45, às vezes 50. 45 a 50 reais. Isso. Sem alimentação. Sem alimentação. Não tinha alimentação nenhuma. Tinha café, né? Tipo, café, tá. Cafezinho e água. Deixa eu dar uma explicação para o nosso telenauta que está nos ouvindo aqui na TV com 247, pedindo para, se estiver gostando da entrevista, para que dê o like para valorizar o nosso trabalho. O professor Ricardo Rezende, que foi o professor da Sara, é um padre. Ele é um padre e ele, durante muitos anos, aonde eu o conheci, morou no sul do Pará. E ele se especializou em direitos humanos e no combate ao trabalho escravo. Eu falo isso para questionar, Sara, nessas pesquisas que você fez, orientada pelo Ricardo, você deparou-se com a exploração da mão de obra congolesa como se fosse trabalho escravo? Sim. Que tipo de situação você encontrou? Bom, em todas, né? Quase todos. Na pesquisa que a gente fez, né, recentemente, entrevistamos 26 congoleses, né? 16 homens, 10 mulheres. Desse 26, quase todos se encontraram em condições análogas ao trabalho escravo. Não só foi uma conclusão nossa, enquanto pesquisadores, que nem fizemos essa pesquisa, convidamos também, né, depois de transcrever as entrevistas, analisar e tal, a gente convidou auditores fiscais, demos essas entrevistas para que eles possam ler e nos dar, né, a opinião deles quanto a isso. Eles caracterizaram as mesmas coisas. Nós também convidamos uma aluna do professor Ricardo, que é juíza de trabalho, e uma advogada também, deram também a mesma opinião, mas quanto a mim, enquanto pesquisadora, né, que eu fiz essa pesquisa, o que mais me chocou são, na verdade, as condições de trabalho, né, que eles se encontravam. Por exemplo, tinha uma boa turma, muita, que trabalhava no frigorífico, onde faz os frangos, né, uma empresa de frango e tal. Então, eles trabalhavam nessa empresa. Tinha uma mulher que estava grávida, era do Congo. Apesar de estar grávida, falavam para ela sempre ser a primeira da rampa, né? Aquela rampa onde desce assim os alimentos, onde tem que fazer mais esforço, mais rapidez e tal, porque ela grávida, ela tinha que ficar lá primeiro, por quê? Porque para a dona lá, a supervisora, ela era mais forte por ser congolesa, por ser africana, então tinha que aguentar, mesmo grávida. Ela chegou a perder a filha, o neném dela, lá nesse emprego. Não só ela, tinha uma senhora velha, velha não, mas uma senhora de idade, que tinha 59 anos, que participou da entrevista também, que trabalhava nessa empresa. Ela começou a ter problema de juntas das mãos e tal, estava ficando, tipo assim, inchado, inflamados e tal. Mesmo assim, ela não conseguia... Desculpa. Desculpa. Nada. Isso acontece. Tem que contar essa parte. Ela não conseguia, tipo, não conseguia ser tirada da primeira da rampa. Tipo, sempre primeiras da rampa eram as congolesas, sempre. Tinha que trabalhar no lugar onde exige rapidez, onde exige força física. Então, eu acho que
trabalho escravo desses congoleses se caracteriza primeiramente pela jornada exaustiva de trabalho, que era uma jornada longa. Eles entravam 10 da noite para sair, às vezes saía até 11 horas do outro dia, trabalhava a noite inteira, trabalhava com muitos movimentos repetitivos, trabalhava com uma rapidez enorme, não importando as condições que a pessoa se encontra. Tinha uns que tinham problema de pagamento, né? Não nessa empresa aí de frigorífico, mas outros que trabalhavam, por exemplo, no hortifruti, tinha problema de pagamento. O menino trabalhava, mas na hora de receber salário, sempre era problema, sempre era, não, você vem amanhã, você vem depois de amanhã, você... Então, a pessoa trabalha, por quê? Para não ganhar o salário? Isso é trabalho escravo. Essas condições não são condições, tipo, decente de trabalho, de um trabalhador, a pessoa trabalha. E esse menino desse hortifruti, ele ia trabalhar de manhã, chegava lá 5 horas, para abrir, colocar as coisas fora, né? Tipo, lá na mercadoria. Trabalho braçal. Todos braçais. Todos. Não teve nenhum que teve um trabalho assim, que não fosse, né, braçal. Todos. Todos precisavam de muita força física, muita força mesmo. Até um que trabalhava nesse frigorífico também, mas ele carregava caminhões, aqueles caixas de frango, colocava e saía, colocava, até que ele teve hérnia de disco. Ele está com hérnia de disco até hoje, por causa desse emprego. E não tinha proteção nenhuma? Não tinha. E você mostrou essa pesquisa aos auditores do trabalho? Eles fizeram alguma fiscalização nessa fábrica de frango? Não fizeram, por quê? Porque na hora deles... Frigorífico. Desculpa. Porque na hora que a gente fez a entrevista, a maioria dos entrevistados, né, das pessoas que nos dentro, já não trabalhava mais nessa empresa, mas eles, tipo, tinha dentro da carteira deles que trabalhava lá e tal, passava esses anos lá. Então, auditores falaram que como não tem quase nenhum congolês lá trabalhando, talvez fosse nem difícil de poder fazer essa fiscalização. Tá. Agora, essa questão do que você falou do rapaz do hortifruti segundo consta, a mesma questão que levou à morte do Moisés, como se pronuncia? Moisés. Uhum. Moisés. Você chegou a pegar algum congolês que trabalhava nesses quiosques da Barra da Tijuca ou em restaurantes temporariamente por diária, só na alta temporada? Você esbarrou com alguém nesse sentido? Consegui, esbarrei. Só que o menino não trabalhou nesse quiosque aí da Barra, mas trabalhou num lanchonete em Irajá. Esses lanchonetes que abrem 18 horas, né? Tipo, vende sanduíche, hambúrguer, essas coisas. Esse lanchonete, inclusive, o Moisés também já tinha trabalhado lá, o mesmo Moisés. Então, o menino que eu entrevistei que trabalhou lá, nesse lanchonete, justamente ele teve problemas de pagamento também. Ele teve problemas de pagamento, porque ele recebia por dia, né? Era diária, mas diária não era sempre o mesmo valor, dependia dos valores, né? Das vendas que era vendida, aí ganhava uma porcentagem em cima. Então, mas sempre era você vende, quando chega a hora de ir, começa a pedir salário. Sempre era pedir salário como se fosse problema. Mas esse menino falou que ele ficou lá uns 3 meses, não aguentou, viu que esse aí não era bom para ele, não era o trabalho para ele, porque ele não sentava, rodava a noite toda, estava aí, tipo, chegava às 18 horas, saía de lá às vezes umas 4 da manhã, 3 horas da manhã, madrugada, para ir para casa, sem nenhuma proteção, entendeu? Correndo medo de ser assaltado e tal, porque é zona norte, tipo, é no Rio, entendeu? É segurança, mas mesmo assim... E no trabalho, o que ele tinha para comer era hambúrguer, mas não tinha hora de comer. Te dava um hambúrguer, você ficava em pé, enfiava na boca, tu tomava guarravita, né? Aquele guarravita pequenininho, tomava e pronto, acabou. Voltava a trabalhar. Não era hora de lanche, hora de você descansar um pouco, não. Era não. Perfeito. Você chegou a entrevistar o Moisés? Não, Moisés não cheguei a entrevistar justamente porque ele não tinha tempo. Quando eu tentei chamar ele para... Mas você conheceu o Moisés? Eu conheço o Moisés, nem conheço. E você conversou com ele? Conversava com ele. E ele falava o quê sobre a experiência de vida dele?
sobre a experiência de vida dele, ele, na verdade, sobre o trabalho dele, né? Porque eu perguntei sobre. Uma vez cheguei a comentar com ele sobre o trabalho que ele estava trabalhando naquele, não na quiosque da Barra, mas naquele lanchonete e tal. Eu perguntei para ele como é que estava, porque aquele lanchonete era muito tarde, ele trabalhando lá, voltava tarde e tal. Ele falou que, as condições são difíceis, mas dá para ele ganhar alguma coisa naquele lanchonete, então só foi isso. Na quiosque da Barra, eu cheguei a ver Moisés uma vez, né? Eu fui lá na praia, cheguei lá nesse quiosque, justamente porque ele estava trabalhando lá. Aí eu fui lá comprar comida. Na verdade, eu não entrei na quiosque, sentei lá, né, na areia. Moisés veio com o cardápio, me deu, eu escolhi comidas e tal. Aí, pronto, ele foi lá e trouxe comida para mim. Ou seja, ele atendia na areia da praia. Na areia. Era um delivery entre o quiosque e quem estava na praia tomando banho lá. Justamente. Aí ele foi lá e ele trouxe comida para mim. Aí eu comi, pedi para ele trazer refri, ele foi lá, trouxe refrigerante e tal. Foi assim. Tá. Agora, esses refugiados congoleses tiveram também problemas, relataram para vocês problemas com a polícia, preconceitos da polícia, Sim. Principalmente por serem negros? Sim, relataram. Que tipo de coisa? Mas isso não só eles, isso agora eu falo não só com os do Rio, né? Não só com refugiados, mas até com estudantes lá em Pernambuco, até com os meus amigos também do Congo e Minas Gerais, em Belo Horizonte. Todos já foram parados, né? Quase, tipo, de Minas todos. E Recife, a maioria. Só assim, você andando na rua, o carro da polícia vai, para, coloca assim, encosta na parede, começa, tipo, a mexer. Os meninos falaram, tipo, a gente não fez nada, a gente só tá andando na rua, normal. A gente nem fez nada, nada de errado. Isso já relataram muitas vezes mesmo. Algum caso mais grave que foi parar na delegacia? Não, porque eles falam sempre que quando a polícia vem, né, para aí, começa tipo, a bater, a olhar tudo, o que você tem, Quando eles começam a falar português, porque tem sotaque, aí a polícia, você não é daqui, aí eles falam, não, nós somos, tipo, por exemplo, no caso dos meninos de Minas, eles falam, não, a gente é estudante aqui da UFMG e tal, aí a polícia, desculpa, aí solta eles, né, tipo, larga e pronto. Você já passou por isso com a polícia? Não, né? Graças a Deus, não. Mas talvez porque eu não costumava andar muito à noite, não. Então, talvez, né? E você, além da história que você contou na Universidade de Pernambuco, já sentiu preconceito racial com relação a você? Eu acho que sim. Em relação a mim, acho que sim. Talvez não for, tipo assim, tão para mim, nem tipo direcionada a mim. Mas o fato, por exemplo, eu sinto preconceito, já a pessoa vir para mim, começar já a falar, nossa, vocês lá na África, né? Vocês sofrem, gente, essas crianças, vocês vêm aqui pelo menos você, tipo, a pessoa não me conhece, não sabe a minha história, você me vê agora, você já vem com um papo, já uma história formada na sua cabeça sobre o que você acha da África e começa já a me jogar, eu acho isso um preconceito. Entendeu? É um preconceito, porque você não sabe o que é, entendeu? Mas nesse sentido, sim, já passei preconceito nesse sentido. Mas outras formas, tipo de racismo, preconceito, talvez eu tenha passado, mas não percebi. Mas eu não nego, não vou falar que não, mas talvez não percebi. Tá. Eu queria saber, Sara, se você sentasse perto de um governante brasileiro, ou se fosse convidada para ir no Congresso Nacional, e lhe perguntasse o que o país tem que fazer para melhor atender os refugiados de uma maneira em geral, os refugiados congoleses em particular. Que políticas públicas você acha que seriam necessárias serem feitas para não se repetir situações como a do Moisés? Justamente. Isso é uma pergunta muito importante, eu acho, muito interessante. Obrigada. Eu acho que as primeiras políticas públicas nem tem que se criar políticas públicas para refugiado, mas dentro dos refugiados, saber que tem especificidade, nem tem, tipo, refugiados que são, tipo, por exemplo, congoleses, que têm esse problema raciais com eles, né, que são negros, que certamente, né, normalmente, na sociedade brasileira,
viveria mais preconceito, né, de inclusão, mais dificuldade de inclusão do que os refugiados sírios, por exemplo, que a gente vê, eles chegam no Brasil, já você vê eles ocupando um emprego bom, eles já morando na Zona Sul, coisa que refugiados congoleses não fazem, a maioria morre no subúrbio, a maioria morre na favela. Então, a política pública tem que ser uma política pública bem direcionada, de inclusão ao mercado de trabalho. Eu falo que política pública de inclusão ao mercado de trabalho que não seja só uma política pública, por exemplo, você vem aqui, por exemplo, tem. Qual é o nome daquele negócio do Ministério do Trabalho? Tem um. RT, Isso, acho que é isso. Justamente. Inserção, não é isso? Isso, tem aquele negócio. Só que aquele é para todo mundo. Lá você vai, você se inscreve e pronto. Ninguém realmente dá seguimento ao seu processo. Muitos refugiados que eu conheço, inclusive eu, já fui lá me inscrever na vaga de emprego, que nunca nem consegui nenhuma ligação nem nada. Eu acredito que tem que ter realmente, tipo, uma entidade só voltada a refugiados africanos, né, tipo, ou negros, para poder dar essa chance para eles, porque eu acho que precisam de um acompanhamento mais assim, mais centrado nesse sentido de inclusão no mercado de trabalho. Não só mandar currículo e tal, mas realmente fazer com que o empregador contrate esse trabalhador. E tentar também fazer o negócio da revalidação dos diplomas, ajudar nesse negócio, nesse quesito. Não só nem falar, os congoleses, você chega aqui, vocês podem revalidar o diploma. O refugiado chega, mal sabe falar português, mal sabe para onde começar, porque é muito burocrático, né? Nem todo o procedimento e tal, é difícil. Tem que ter uma entidade nem tipo assim, própria para isso, que você chega, você tem diploma, você tem especialização em qual coisa, ok, vem cá, nós vamos te ajudar a poder ter uma revalidação disso, mas ao mesmo tempo, eu acho fundamental que tenha também uma política, tipo assim, que crie umas habitações, nem tipo assim, umas habitações para os refugiados. Eu sei que é difícil para o brasileiro em si, né? Já é difícil essa questão de moradia, mas pelo menos que tenha, tipo, nem que seja um albergue, um lugar para poder receber os refugiados de início, quando eles chegam, porque a maioria chega, não tem nem onde ir dormir, não tem não conhece ninguém, é um refugiado, veio fugindo, chega no Brasil, aí não conhece ninguém, não tem para onde dormir e não tem nem lugar para dormir. É difícil, é complicada essa situação, mas eu volto a falar, para mim, eu acho que a política mais importante, mais interessante, é de inclusão ao mercado de trabalho, um acompanhamento bem detalhado, bem centrado, bem específico só para refugiados, e ajudar eles também a revalidar os diplomas, né, esses cursos que fizeram lá no estrangeiro. Acho importante. E poder também ver se nem abrir pelo menos uma cota nas vagas públicas, nem tipo, porque tem serviços públicos. Por que os refugiados não podem ocupar nem que seja o mínimo desses vagas? Tá vendo? Tipo, né, de servidor público, você pode abrir pelo menos nem que seja 2% de cota só para pessoas refugiadas? Eu acho que vale a pena nesse sentido. Você encontrou refugiados congoleses morando na rua, na calçada? Eu encontrei refugiados sem onde ir, na Caritas. A mulher estava com o filho, estava sem onde ir, porque não tinha casa, não conhecia ninguém, tinha acabado de chegar. Então, tinha um menino que estava lá na Caritas. Esse menino olhou para a mulher e falou: vem cá, vou te levar na minha casa. Você vai ficar ali e tal, até você arrumar uma casa. O bom de congolês é que tem esse negócio de rede. A gente se ajuda mesmo sem a gente não se conhecer. Eu, por exemplo, eu não conheço você, mas eu te encontro, você é do Congo, eu vejo você numa situação assim, eu te levo na minha casa. Eu lembro, né, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, ele também tinha pego uma mulher, essa mulher era do Haiti, olha, não era nem do Congo. Chegou na Caritas, estava grávida, não tinha nem para onde ir, pegou essa menina, levou, justamente porque não tem moradia para refugiados, não tem lugar. A sua família veio toda do Congo? Não. A minha família não veio, não. A minha família está lá no Congo. É isso que eu falo, meu irmão é meu amigo, mas eu chamo meu irmão. Tá. E a sua família está bem lá? Tá, a minha família está no Congo. Está bem lá. Tá bom. Sara, eu quero agradecer muito essa conversa, foi bastante esclarecedora. Eu deixo aqui um espaço aberto para você falar alguma coisa que esqueceu e que gostaria de mandar recado, que você possa dirigir à nossa comunidade 247
para a comunidade prestar mais atenção na questão dos refugiados e dos congoleses, propriamente dito. O que você gostaria de falar mais ainda? Eu só gostaria de falar que nem volto a pedir, porque o negócio tá acontecendo, né? O que aconteceu agora, infelizmente, com o Moisés, todo mundo tá meio assim, compartilhando, né, da nossa dor, né, da comunidade congolesa nesse momento. Mas uma vez, né, esse negócio pode acabar, porque é um momento, né? E no calor do momento tá assim, repercutindo, todo mundo quer apoio. Mas com o tempo vai voltar tudo, talvez, né, do jeito que sempre foi. A gente sempre esquecido, o refugiado, o congolês, o africano, esquecido, sempre lá, tipo, lá rejeitado. Tipo, o povo sabe que os refugiados sofrem, o povo sabe que os africanos nem vivem racismo e tal, sofrem por isso, não conseguem se inserir, nem que seja no mercado do trabalho, nem na sociedade às vezes, mas o povo não faz nada, não faz nada. Não estou pedindo para o povo fazer alguma coisa, só estou pedindo para o povo tentar sensibilizar, socializar que essa compaixão, que esse, né, essa luta, esse amor, que não seja só momentânea desse momento, né, tipo, por causa do negócio de Moisés, mas que seja para valer, que seja mesmo, porque a maioria das pessoas que estão compartilhando nesse momento da dor da gente, por causa do Moisés, talvez são pessoas que já negaram de contratar uma pessoa do Congo numa entrevista de emprego, para contratar uma pessoa que veio lá da França ou da Síria, da Síria, sei lá da onde. São pessoas, talvez, que não deram oportunidade para refugiado, pelo fato de ser refugiado. São pessoas que, enfim. Então, eu penso que saiba que o refugiado é uma pessoa. O refugiado não é alguém que cometeu crime. O refugiado é só uma pessoa que está fugindo para salvar a sua vida. O refugiado não é um criminoso. O refugiado é um ser humano. E um negro não é um animal. O negro africano é uma pessoa, é um ser humano com sentimento. E eu acho, mas estando tipo num país fora, que não é o seu país, a gente precisa de acolhimento. A gente não está pedindo para nos acolher, nos abraçar toda hora. A gente só está pedindo respeito e mínima de dignidade. Então, é isso, né? Eu me esqueci que eu tenho que fazer uma pergunta. Hoje você mora no Canadá. Esses mesmos problemas se repetem aí? Não. O estranho é que não. Não é estranho, mas é esperado. Aqui no Canadá, tipo, por exemplo, eu moro na cidade de Quebec. Essa cidade tem muitos imigrantes. Realmente é imigrante por todo lado, pessoa que veio da China, pessoa que veio da América Latina, pessoa que veio da África, do mundo inteiro, da Europa e tal. Então, por esse fato de todo mundo ser imigrante, ninguém se sente dono do lugar, no termo de racismo. Pode existir racismo? Pode. Depois eu posso vir a descobrir. Mas nesse momento, eu só me senti muito acolhida, me senti muito bem inclusa. Tem muitas políticas, tipo assim, voltadas ao imigrante, aos refugiados. Tem programas bem específicos aos refugiados, mas os imigrantes em geral, tipo, eu vim como estudante estrangeira, tem programas, tipo, para imigrante em geral, tipo, quanto a creche de criança, quanto a busca de emprego, tudo. Aqui eu realmente não vi problemas, né, esse tipo de problemas. E na universidade você encontrou preconceito racial? Não, na universidade não, porque meus professores, né, eu tenho professores africanos, né, que vieram aqui já mudar, né, tipo de nacionalidade, mas são de origem africana, da França, o outro professor. Tenho professores canadenses também, mas eu acho de tanto atuar nesse meio, né, tipo, talvez de acostumar a conviver com imigrante, realmente não senti preconceito. Na minha turma mesmo, quase todo mundo é imigrante, então aqui no Canadá, eu acho que os problemas deles devem ser outros, mas não é questão racial, não é questão de inclusão. Eles realmente prezam muito para esse negócio de inclusão de imigrante no país e qualquer coisa, não sei como é que chama charte. Charte é como se lei, nem dos direitos humanos, não sei como é que você se chama em português, mas é como se fosse o regulamento, lei do Canadá, aqui do Quebec, ele justamente, tipo, condena o racismo, a xenofobia e até a xenofobia,
aquele preconceito quanto à religião do outro, julgar a religião. Então, aqui as pessoas são permitidas a ser como é. Aqui as pessoas andam de turbante, sabe? O povo que vem lá do Oriente Médio, então, anda de turbante, de roupas, tudo bem, ninguém olha, está tudo bem. Então, eu acho que o Canadá, eu já esperava isso, mas chegar aqui, eu vejo isso, eu fico feliz. Eu vejo que estou no lugar certo, no momento certo. Perfeito. Sara, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a comunidade 247 e dar esse esclarecimento. Eu agradeço a sua atenção, desejo muito sucesso para você e para o seu filhinho. Obrigada. Tá, sucesso para todos. Obrigada por ter me ouvido, né? Por ter me convidado. Gostei muito do nosso papo e até a próxima, se Deus quiser. Vamos repetir mais essas conversas, quem sabe com o próprio Padre Ricardo presente. Pois é. Tchau, tá tchau. Bom? Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau.